dia a todos e todas, como estão? Aqui então quem vos fala é o André, né, André Chataloff. Estamos no programa Projeto de Vida e damos aí bom dia a todos e todas. Esperamos, né, que vocês gostem, né, das atividades, do que nós vamos trabalhar. O que é o programa Projeto de Vida? O programa Projeto de Vida, primeiro, ele é patrocinado pela Apex. A Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial. Qual que é o grande objetivo, então, da Apex? A Apex, ela busca de avaliar, estudar e dar subsídios para todos nós entendermos melhor o que nós estamos fazendo aqui na vida humana, do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de metas, do ponto de vista do que nós programamos, nos preparamos antes de nascer. Então isso parte de uma premissa básica, que não se vive apenas uma vez. Nós temos então um ciclo de existências, que é um ciclo de aprendizado. Então nós admitimos essa realidade, tanto por fatos e parafatos, ou seja, por experiências pessoais. Por exemplo, eu tive já tenho lembranças de outras existências em que eu estou utilizando outros corpos, outros veículos, e me manifesto tal qual estou me manifestando aqui. Percebo que essa realidade humana, ela é transitória. Então, foi planejado, de certa forma, metas, objetivos para serem alcançados nessa existência. E o que a gente admite? Que a maioria das pessoas passa por essa realidade de ciclos de vidas, mas não tem a menor consciência disso. Entre essa população, existe uma minoria ou uma microminoria que já está mais lúcida para essa realidade. E com isso, elas conseguem planejar e falar assim, olha, eu não posso fazer aquilo porque existe uma relação de causa e efeito. E se eu ajudar aquela pessoa, eu não sei se ela vai me ajudar no futuro, mas pelo menos eu não estou criando o rabo preso com ela. Eu estou, de alguma maneira, abrindo os meus caminhos, abrindo o caminho das outras pessoas. Para quem não entende dessa realidade, pode muitas vezes ter uma percepção de, eu vou ter uma pequena vantagem aqui sobre aquele fulano, ciclano, eu vou fazer alguma coisa aqui de bico calado, vou enganar os outros, e acha que não existe uma consequência sobre esse aspecto. Que, por exemplo, tem essa relação da causa e efeito, a relação que o livre-arbítrio leva a gente, por deparar com a lei do karma, a lei dessa causa e efeito. Então não é inteligente para quem começa a ter uma percepção da realidade da vida humana, a querer passar rasteira nos outros, a querer tirar vantagens, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai dar na nossa cabeça. Então o que acontece? Nós temos sempre aí uma percepção de que nós temos que olhar e planejar o nosso dia a dia, a nossa vida humana. Então, como a gente estava falando, tem uma microminoria que já tem lucidez para essa realidade e já reconhece que temos metas a cumprir e essa vida tem alguns objetivos. Agora, como que a gente pode planejar uma vida humana? Se termina uma existência como essa e aí depois vem uma outra. É simples, a gente percebe que, apesar de nós termos existências na matéria, como essa aqui, erguendo, manipulando um veículo denso e pesado, como esse corpo biológico, nós também temos a nossa sobrevida entre uma vida e outra usando corpos mais sutis. Esses corpos nós denominamos, por exemplo, um corpo emocional que nós denominamos como psicossoma, o corpo emocional, onde esse corpo ele é tal e qual uma cópia deste que aqui estamos usando de carne e ossos. Então muitas pessoas saem do corpo, muitas pessoas têm fenômeno da projeção da consciência ou experiência fora do corpo e elas acabam percebendo com esse veículo. Só que o que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar que tem pessoas que passam
por um fenômeno chamado experiência da quase-morte, em que ela vê, por exemplo, o centro cirúrgico, ele vê a questão da operação quando passa-se por um acidente, alguma parada cardiorrespiratória, e aí basicamente ele observa lá os médicos reanimando, etc. Neste momento, ele entende que ele é muito mais do que aquele corpo que está deitado ali na cama, né, ou na maca, ou no centro cirúrgico, e os médicos estão tentando animá-lo, estão fazendo operações, e ele observa de camarote, às vezes num ponto mais alto da sala, aquela cena, aquele contexto. E ele olha o corpo dele biológico sendo atendido, e ele percebe que tem ali mãos, que na verdade não são mãos, são para-mãos, são mãos de um outro veículo, um veículo mais sutil. Ele percebe aquela realidade e fala, poxa, eu sou então muito mais do que aquele veículo ali. Eu existo, eu sobreexisto até mesmo a falência daquele corpo biológico. Então vamos pensar, entre uma vida e a outra, o que acontece? Muitos passam a dormindo num processo de coma, não tem menor lucidez do que está acontecendo. Outros já têm lucidez, só que uma lucidez que acham que está vivo. Então tem um processo de robotização, tal qual a vida humana, e uma microminoria já tem uma lucidez, entende que houve um descarte de um veículo mais rústico, está de uma maneira mais sutil, e com isso consegue, inclusive, a planejar, estudar, conviver com outras pessoas, interagir e de alguma maneira, fazer uma programação da próxima existência. Aí é onde a gente quer chegar. Se nós não estamos ainda no grupo A, B ou C, ou seja, se nós dormimos entre uma vida e outra, ou se nós fizemos um planejamento, isso não importa. Por quê? Quando estamos aqui, como agora, discutindo essa realidade, estamos sim favorecendo que na próxima fase entre uma vida e a outra, nós tenhamos mais lucidez. Então, um grande objetivo deste programa é colocar essa sementinha e favorecer essa lucidez maior. Mas aqui nós trazemos sempre no programa pessoas que vão falar de suas experiências, trazerem ideias novas. Depois aqui do bloco comercial, nós vamos trazer o pesquisador Victor Lebov, e o Victor, ele vai falar para a gente da realidade dele, do domínio do estado vibracional. Então o Victor ele vai chegar e vai comentar conosco o que é esse estado vibracional e qual a relação da programação existencial. Fora isso, nós também traremos, é lógico, aqui algumas outras informações. E para começar o nosso dia, nós vamos trazer um recado, né? Ou seja, observações importantes e pertinentes do pesquisador Caio Polizel, que ele vai comentar sobre autogestão. Então, autogestão, o que significa? Autogestão é você fazer uma gestão de si próprio, não apenas das suas finanças, mas da sua saúde, do seu bem-estar, e assim vai. Vamos a essa dica e daqui a pouco retornamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre organização do espaço físico. Um conteúdo alinhado ao momento que estamos passando, afinal, as pessoas com maior tempo dentro de casa, a organização dos espaços, ambientes e das rotinas tem ganho cada vez mais destaque. E como nosso quadro busca evidenciar a autogestão existencial, pensar na importância de uma boa organização física do ambiente como um todo tem sido fundamental. Existem vários métodos convencionais para a organização da casa, por exemplo, e que impactam diretamente e positivamente a vida das pessoas. Há inclusive quem diga que a ordem exterior reflete o estado emocional interior. E sim, existe uma coerência muito grande nesta afirmação. E muitos de vocês já devem ter ouvido falar em métodos do tipo Feng Shui, neuroarquitetura, KonMari, entre outros que auxiliam de maneira importante a vida e a organização das pessoas. Existem inclusive séries de TV que retratam este tema.
No entanto, eu trarei uma abordagem da conscienciologia para esta questão da organização, que aprofunda o tema para além dos outros episódios que já estão disponíveis no site da Apex sobre o tema da organização. Já falamos antes sobre isso. Abordarei aqui a proposição que foi feita pela minha amiga, a pesquisadora Pilar Alegre, que destaca a temática organização consciencial, ampliando e evidenciando no verbete da autoria dela 95 categorias de organização que facilitam a autopesquisa e a autodisciplina. A pesquisadora traz como definição do tema ser a auto-organização consciencial um atributo, capacidade, habilidade, entre outros itens, que a consciência, que a pessoa, estrutura-se, adequa-se e se adapta quanto ao próprio desenvolvimento, manifestando-se em níveis crescentes de ordem, de ordenação, das ações prioritárias ao seu dia a dia. Por óbvio, eu não terei tempo de abordar as 95 categorias de organização que foram elencadas no material da pesquisadora. No entanto, eu considero interessante pensar que podemos e devemos parar de criar rótulos para nós mesmos, falando que somos simplesmente desorganizados, e sim, com o material proposto pela pesquisadora, aí sim, observaríamos como podemos ampliar uma reflexão e mapear a área, o aspecto, ou como ela disse, a categoria de organização que temos maior dificuldade, e pensar como podemos superá-las. Mas ressalto agora 3 categorias, evidenciadas pela pesquisadora Pilar, para que você possa se autoavaliar e refletir como poderia melhorar sua condição cotidiana. Como está a sua organização ou auto-organização residencial? Um aspecto diretamente relacionado ao episódio que estamos aqui tratando, e que favorece a higienização do ambiente domiciliar, espraiando energias equilibradas a todo o ambiente físico. Estamos falando sim da organização da residência, mas também ampliando para o que as energias de um ambiente equilibrado podem trazer de benefício. E a sua auto-organização física, ou melhor, intrafísica, como falamos aqui, ou seja, aquela que propicia a manutenção de atividades conscienciais sistematizadas e sincronizadas com aquilo que é o prioritário, os seus projetos de vida. E a auto-organização disciplinadora, que provavelmente poucos refletem sobre ela, mas que auxilia na eliminação da desordem e da entropia e possibilita substituir hábitos negativos por rotinas úteis. Vejam que eu busquei aqui trazer reflexões que vão além dos aspectos diretamente relacionados ao ambiente físico, mas sim ressalto a importância de ampliar reflexões dos propósitos pessoais, da programação de vida ou, como falamos, da programação existencial. Pois tendo clareza dos objetivos prioritários, será mais fácil priorizarmos a organização residencial, física e disciplinadora, pois isso tudo facilita o alcance do principal, que são os objetivos pessoais. Eu gosto sempre de ressaltar uma fala do professor Valdo que evidencia o seguinte: uma desorganização, por menor que seja, denota um provável incompletismo em curso, ou seja, a probabilidade de não alcançarmos o que objetivamos. E então, como está a sua organização nestas 3 categorias? Como pode melhorar seu alto desempenho cotidiano, começando sim pela organização do espaço físico, mas não se restringindo a isso. E aí, possibilitando uma melhor evolução. Te vejo no próximo Momento Autogestão. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, vocês gostaram aí dessa dica do Caio? Muito bacana, né? Agora, só no primeiro bloco, a gente traz sempre uma perguntinha para responder lá no finalzinho, no último bloco do programa. E a questão de hoje, ela é bem simples. Ela tem a ver com a questão do acerto, tem a ver com a questão de que a retomada da tarefa, ela corrige qual erro evolutivo. Então, o que é retomada da tarefa? É quando a gente tem um planejamento da vida humana, e aí, de repente, nós sentimos que desviamos, nós fomos para uma outra direção, nós fomos para um outro lado. E aí, de repente, a gente volta lá na frente
retomando essas tarefas, qual que seria a origem, o que a gente está corrigindo quando está retomando uma tarefa desta? Então vamos responder lá no finalzinho do nosso aqui debate, do nosso programa. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com o Vitor Bolf, justamente falando sobre o tema estado vibracional. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa técnica, vamos falar sobre esse assunto. Fique ligado conosco, um rápido intervalo e até mais. Então, pessoal, estamos aqui, né? Vamos começar a falar com o Vitor Bolf. Devido à questão aí da pandemia e tudo, ele está à distância, mas em Foz do Iguaçu mesmo. Tudo bem, Vitor? Como que vai? Olá, André. Olá, pessoal. Tudo ótimo, né? Espero que com vocês também. Então tá lá, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso... até apresentando um pouco o Vitor, né? Para quem não conhece, o Vitor Bolf, ele é engenheiro civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Estudou também iridologia pelo Instituto Brasileiro de Iridologia. Reside em Foz do Iguaçu, conheceu a Consologia em 2015, é voluntário desde essa época, atua no IPC, que é uma das instituições mais antigas da Consologia, que é o Instituto Internacional de Professologia e Conscienciologia, no qual estuda o fenômeno da saída fora do corpo, estuda o fenômeno da experiência quase-morte e estuda como base de trabalho, de pesquisa, o estado vibracional no tema que o Vitor está trazendo. Ele é docente também lá no IPC, desde 2017, escreveu alguns verbetes na Conscienciologia já, na enciclopédia, e autor do livro Estado Vibracional, Vivência e Autoqualificação. Muito bom, hein, Vitor? Ou seja, aqui não fala a tua idade, mas quantos anos você tem? Só para chatear o povo e mostrar que você já tem livro, já tem verbete. Quantos anos você tem, Vitor? Hoje estou com 32. Então, com 32 anos, você já tem 2 formações acadêmicas, né? Eu achei bem interessante essa questão da iridologia. Você fez a iridologia depois da engenharia civil? Sim. Passei, né? Atuei um tempo com a engenharia e depois fiz uma transição para a iridologia e hoje atuo praticamente só com a iridologia. Muito bom. E só para assim situar, o que é a iridologia? Porque tem muita gente que não ouviu falar. Eu acho que é uma coisa bem importante de comentar, porque é uma ciência bem interessante. A iridologia é uma área da saúde, então, que analisa aspectos sobre a pessoa, principalmente relativos à saúde, através da íris, a parte colorida do nosso olho. Então, a íris é um microsistema que reflete o todo do seu corpo, mostra muita coisa sobre a pessoa, como ela foi formada, enfim, várias relações. É interessante, né, que isso é ciência, né, Vitor? Isso não é tipo vamos dizer assim, um estudo alternativo. Isso, de fato, é algo bem sério dentro da ciência mesmo, né? Tem muita pesquisa por trás, né, para chegarem na conclusão de por que aquele sinal representa tal questão de saúde, ou pode representar uma tendência de saúde. Então, tem muita pesquisa por trás disso, né? Muito bacana. Não é uma coisa aleatória, que cada iridologista faz a sua interpretação, né? Uhum. Ou seja, são dados técnicos, é isso que você está querendo dizer, né? Existe uma metodologia científica bem interessante por trás. Olha, é fascinante. Talvez, Vitor, uma hora você venha só falar sobre esse tema para a gente entender melhor o que a gente pode tirar proveito dessa ciência. Porque muita gente não ouviu falar sobre esse assunto e é algo bem curioso. Agora, você pegou um tema que vamos dizer assim, é um dos mais sérios dentro da Conscienciologia. Quem foi o propositor disso foi o professor Valdo Vieira. A gente sabe que o professor Valdo Vieira, ele não tinha um dia nas tertúlias, nos debates, né, que ele não falava e o estado vibracional? E para isso, é estado vibracional. E não sei o que, é estado vibracional. E aí, Vitor, ficava até chato, né?
Então eu queria saber o seguinte, o Valdo te convenceu? Então por que você se interessou por esse tema? Eu vou contar brevemente, né? Mas foi uma questão bem singular, assim, que aconteceu comigo. Eu tinha ali por volta de 26 anos, tinha a vida praticamente organizada, né? Profissão, saúde, relacionamento, etc. Família, tudo bem estabilizado. E, enfim, chegou o momento da minha vida que eu comecei a ter o que eu descrevi como melim dominical, melancolia intrafísica aos domingos. Ou seja, do nada aos domingos, quando eu ficava com menos coisas para fazer, de repente eu começava a me sentir mal, estranho, assim, não sabia explicar no primeiro momento. Não entendia nada que estava acontecendo, mas me sentia mal. E lógico que isso foi acumulando 1, 2 meses, eu tive que tomar alguma providência, né? E comecei a me questionar uma série de coisas. Se existia algo além da vida intrafísica, se eu estava aqui para fazer alguma coisa. Então eu pensei, se existe alguma coisa eu vou descobrir. E comecei intensamente a pesquisar pela internet. Cheguei até a passar por algumas linhas de conhecimento, visitar alguns locais, mas nada fazia muito sentido. Até que de repente encontrei a técnica do estado vibracional na internet, inclusive vendo que ela facilitaria a projeção. E aquilo, assim, até aquele momento eu achava que não existia absolutamente nada além da vida intrafísica. Não tinha, assim, para mim, se falasse alguma coisa, zero. Mas aquilo fez sentido. Eu pensei, esse negócio vai funcionar. E daí eu comecei a investir na técnica do estado vibracional, que nem eu explico, né? 3, 4 horas, 5 horas por dia. Eu botei a maior parte da minha vida, foquei naquilo aí, que eu tinha que resolver. Não dava mais para continuar a vida daquele jeito. Gosto também de mexer com as coisas com bastante intensidade. Então, eu praticando ali, acho que deu umas 2 semanas, de repente eu vivenciei um estado vibracional muito intenso, que foi patrocinado, né? Uma Concierge provavelmente me ajudou, enfim. Muito intenso. E depois disso, antes disso eu não sentia nada praticamente, né? Quando eu manobrava as energias, como a gente explica na técnica, né, de instalação do estado vibracional, que você movimenta as energias do topo da cabeça até os pés, enfim, quem tiver curiosidade dá uma olhada na técnica. Mas eu fazia isso e não sentia nada energético. Eu sentia, com o tempo, eu percebi que eu sentia repercussões no corpo físico. Alguns barulhos, por exemplo, movimentos peristálticos, dava barulho na parte do abdômen, quando eu passava energia por ali, pulsação no topo da cabeça, enfim, tinha algumas sensações físicas que com isso me motivou a continuar, né? Mas depois desse estado vibracional eu passei a sentir um fluido dentro de mim, que são as energias. Então começou a ficar muito mais fácil ver onde a energia estava mais travada, quanto eu estava conseguindo mobilizar e tudo mais. E assim, eu tentei fazer um estado vibracional no minuto seguinte, né, que eu tive esse patrocinado e não consegui falar nada. Só percebi que movimentava, mas foi bem travado. Então eu pensei, eu vou chegar nesse estado vibracional intenso que eu tive por competência própria. E aí comecei a praticar a técnica intensamente. Mas com isso eu também continuei as pesquisas. Encontrei, né, uma tertúlia do professor Valdo falando sobre energias, e daí que eu fui encontrar a Conscienciologia em si. Daí eu vim conhecer, vim para Foz do Iguaçu, visitei esses laboratórios de estado vibracional, e daí entrei de cabeça nos estudos, nas dinâmicas, nos cursos, e daí foi uma recuperação de lucidez, assim, muito rápida. Saí, assim, eu digo que eu fiquei numa hibernação, assim, do restringimento intrafísico, que a gente fala. Fiquei hibernando ali por volta aí até dos 26 anos, quando eu já tinha atendido umas certas questões familiares e tudo mais. E ali começou a bater pino, assim, vamos dizer assim, já estava passando da hora de eu ter acessado mais coisas, de eu estar fazendo mais coisas, e por isso eu sentia aquela melim. Como eu encontrei rapidamente, eu passei para o outro lado, comecei a me sentir muito melhor depois, e dei uma acelerada que talvez não existisse se não tivesse esse contraste inicialmente. Mas basicamente fiz muito estado vibracional e qualifiquei muito minha própria ativação do estado vibracional, o parapsiquismo foi abrindo mais. Enfim, foi muito importante para mim, e com isso eu fui compartilhando com as outras pessoas. Escrevi um verbete sobre o estado vibracional e depois expandi para o livro para tentar levar também para as pessoas esses benefícios todos que eu estava tendo. Mas basicamente foi uma chave assim, para eu sair dessa hibernação intrafísica, para lembrar que eu era uma consciência, abrir o parapsiquismo. Até ali tudo estava muito estancado, né? Eu nem imaginava que tivesse possibilidade de ter essas capacidades, de vivenciar tudo que eu vivenciei depois, não fazia ideia. Então, se a gente fosse avaliar assim, né, os ganhos evolutivos para você estudar o estado vibracional,
você considera foi esse processo que de alguma maneira destampou o seu parapsiquismo, você começou a se sentir um cidadão do cosmos, né? Essa questão do mar das energias, ou teve alguma coisa a mais que essa técnica evolutiva te trouxe? Foi muito bom para mim ter tido todos esses benefícios. Eu acho que o estado vibracional foi, enfim, nada substituiria ele para despertar tão rápido. Se eu tivesse feito muito menos estado vibracional e outras questões, dado continuidade nas outras questões, estudo, etc., também seria positivo, mas eu acho que seria muito mais lento o processo. Né? Foi muito rápido, realmente. Com 6 meses de prática, além da imersão que eu fiz na Conscienciologia, né? Com 6 meses praticando, eu parti do momento que eu não conseguia nem instalar o estado vibracional, não sentia absolutamente nada de energia, até o momento em que eu passei a instalar o estado vibracional sem nem precisar fazer a técnica do estado vibracional. Comecei a saber como que eu intensifico as minhas energias diretamente. Né? Então, até chamei isso de estado vibracional direto, EV direto no livro. Que, na verdade, a técnica do estado vibracional é uma ferramenta para você aprender isso. Ao longo de muita prática, muitos anos, etc., a pessoa chega a um ponto que ela dá um comando e as energias dela ativam e leva ao estado vibracional, a manutenção do estado vibracional, a intensificação do estado vibracional. Tudo isso vem com o desenvolvimento. Agora, se a pessoa fizer muita prática do estado vibracional, isso vem mais rápido. Se ela não fizer nada, talvez leve vidas, e muitas vidas, mesmo que ela continue fazendo todo o resto, digamos, que a Conscienciologia propõe, se pesquisando, mexendo com assistência, reciclando, etc., eu vejo que vai demorar muito, de qualquer jeito, para ela se desenvolver mais, porque as ativações energéticas dela vão depender tudo dos amparadores ou de alguma coisa externa. Ela, por si mesma, tem que conseguir fazer isso cada vez mais. Então, isso eu vejo que acelera muito o processo. Muito bom. Então, quer dizer, o que a gente percebe, assim, né, no geral, né, Vitor? Que o professor Valdo, ele colocava muito na questão da praticidade do estado vibracional, no tocante que a pessoa não precisa mais ter nenhum amuleto ou muletas, né? Não precisa ali de cristais, não precisa de florais, não precisa de banhos de nenhum tipo, não precisa de uma condição externa a ela para estar rígida, para estar limpa. Ela consegue, de uma maneira independente, criar esse bem-estar que você falou, desintoxicar, chegar em estados alterados. Então, quer dizer, isso é muito bacana. Agora, o que a gente percebe? Que provavelmente você, dentro dessa visão, até provavelmente você deve trabalhar isso no seu livro. Eu não tive ainda a oportunidade de ter acesso ao seu livro, mas ele está sendo vendido na Shopcons? Sim. Então, só fazendo, né, um jabá, né, Vitor? Então, quem quiser conhecer lá o trabalho do Vitor, é o www.shopcons.com.br. É uma livraria, né, virtual, na qual você pode acessar diversos livros da Conscienciologia, dentro de outros, né, que não são da Conscienciologia, mas também acessar lá o livro do Vitor. Isso aqui é Victor com C, né, é o Victor Bolf. E aí a gente percebe que ele fez um trabalho, né, então os seus verbetes, eles criam, vamos dizer assim, uma referência, né, que esse teu livro deve ser muito bom, porque seus verbetes são muito bons, eu já vi alguns falando justamente sobre o estado vibracional. E eu queria que você falasse, então, quais são os facilitadores e os dificultadores para a prática dessa ferramenta, o estado vibracional. Mas eu não quero que você fale agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o Vitor vai dar essas dicas para nós. Estamos aqui com o Vitor Bolf falando exatamente sobre uma coisa super importante que é o estado vibracional. Você já ouviu falar em estado vibracional? Não faz ideia do que é? Pegou e ligou na rádio agora e caiu de paraquedas. Bem, Vitor, eu acho que vale a pena de você falar o que é estado vibracional e aí responda aquela pergunta que nós jogamos. O que facilita e o que atrapalha, dificulta a prática do EV, estado vibracional. O que é isso, Vitor?
Então, pessoal, para introduzir, assim, para quem nunca ouviu falar, né, as pessoas de volta e meia já ouviram falar de energias, né, ou bioenergias, ou prana, ou chi, enfim, são aquelas energias que circulam pelos nossos chakras, canais energéticos, que vitalizam, na verdade, o nosso corpo físico. Então, muitas técnicas já surgiram, práticas, enfim, para tentar mexer de maneira positiva nessas energias. O André até citou algumas. Então, a pessoa tenta homeopatia, tenta acupuntura, meditação, enfim, tem uma série de tentativas de melhorar essas energias do modo indireto e muitas vezes dependendo de um terceiro para fazer isso. Nada contra essas questões todas, né? Podem ser positivas, podem trazer resultados. É só para trazer o assunto. Mas, enfim, o estado vibracional, então, o que ele é? É quando você aprende como intensificar e ativar mais o funcionamento dessas suas energias, o que vai vitalizar muito melhor o seu corpo. Muitas vezes, não só isso, né? Mas também isso. Muitas vezes a gente tem energias mais estagnadas em alguma região, isso prejudica a nossa manifestação como um todo, podendo também pegar na nossa saúde. Então, o estado vibracional é uma ferramenta que, na verdade, tem uma técnica para você instalar ele, né? Então, uma técnica que qualquer pessoa consegue executar. Com o passar do tempo, a pessoa vai ficando melhor nessa técnica, que eu já expliquei um pouquinho, mas vale a pena as pessoas verem certo como funciona, né? Com imagens. O próprio livro traz isso, mas tem vídeos também no YouTube. Mas, basicamente, é mobilizar essas energias, na forma, trazendo do topo da cabeça, a planta dos pés, escaneando todo o seu corpo, e movimentando assim de cima para baixo várias vezes. Com isso você vai ativando mais suas energias até o momento que pode, né, nós queremos chegar no estado vibracional. O que é isso? Quando você sente vibrar todo o seu corpo de uma maneira uniforme, isso mostra que você conseguiu realmente ativar bastante suas energias. Basicamente isso é o estado vibracional. Como eu comentei, a pessoa pode fazer pela primeira vez e não sentir absolutamente nada com essa técnica. Com o passar do tempo, ela pode sentir repercussões no corpo físico, porque ela está movimentando as energias, até que vai chegar o momento que ela vai começar a perceber a energia propriamente dita e, depois do tempo, a vibração. Então, isso é um processo, é um caminho que a pessoa precisa percorrer. Algumas pessoas que já mexeram com isso em outras vidas, pode ser que elas consigam isso com mais facilidade. Outras que nunca mexeram com isso podem levar mais tempo. Então, cada um parte de um ponto que está, né, evolutivo. Então, basicamente é isso. Né? Agora, a gente queria saber justamente o que facilita a pessoa fazer o estado vibracional e o que dificulta para ela fazer o estado vibracional. Olha, tem vários fatores aí. No próprio livro eu trouxe vários itens que podem atrapalhar, vários itens que podem ajudar. Então vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu acho que a pessoa tem que, primeira coisa, saber se ela quer mesmo vivenciar isso, né, ter a determinação suficiente para continuar com as práticas e perceber cada um o seu gargalo. Então, posso citar alguns. Tem pessoas que vão ter dificuldade de concentração, né, vai executar a técnica, não consegue nenhum ciclo e já esqueceu o que estava fazendo. Tem que ter uma boa capacidade de introspecção para conseguir se pensar dentro do seu corpo, que é ali que você vai circular as energias. Muitas vezes as pessoas não param nunca, tudo para fora. Enfim, e ao mobilizar as energias, ela vai entrar em contato mais com a sua própria realidade, né? Por que eu não estou conseguindo mobilizar? Por que tal região trava mais? Eu sempre digo assim, você tem a sua capacidade de mobilizar suas energias, né? Que você precisa desenvolver, inclusive, e você tem as demandas energéticas do seu dia a dia. Se as demandas energéticas forem muito superior à sua capacidade de ativar, partindo do princípio que você está desenvolvendo agora, começando isso, vai ser difícil você conseguir ativar. Então, você vai ter que desenvolver e pensar nas duas frentes, né? Desenvolver cada vez mais sua capacidade de ativar as energias, então as práticas energéticas, e as demandas energéticas. Então, se é uma pessoa que tem muita demanda energética no seu dia a dia, vai em ambientes que geram muita assimilação de energia, trocas de energias mais desequilibradas, então vai travar mais as energias dela. Então, uma pessoa que tem temperamento ou comportamentos que geram maior trava de energia, então também vai ter que se pesquisar, mexer nisso. Então vai entrando assim um mundo de coisas para a pessoa ver, né? Faz parte, cada um vai ter que ir mapeando onde é que está o seu gargalo e trabalhando aquilo, um por vez, né? Agora, por exemplo, se a gente fosse avaliar o processo da vontade, o domínio da vontade, seria algo essencial para esse processo?
Com certeza, porque assim, você vai mobilizar suas energias com a vontade e, claro, você vai começar a fazer as práticas também, né, baseadas na sua vontade. Algumas pessoas podem fazer ali faz um curso, alguma coisa, um dia faz e depois nunca mais faz. Eu já dei curso para pessoas que fizeram o estado vibracional durante o curso, se beneficiaram muito, sentiram melhora, passaram ali uns 6 meses fazendo depois do curso e depois simplesmente pararam de fazer o estado vibracional. Até 2 anos, 3 anos depois, fazerem novamente o mesmo curso e lembrar, nossa, uma vez eu conseguia fazer. Então, varia muito, né? A pessoa chegou a vivenciar isso, a saber como que ativava, né? Sentiu todos os benefícios e depois de um tempo foi sendo engolida gradativamente pela vida intrafísica, voltou a pensar só no físico até o momento que não pensou mais nas energias. Então, isso acontece muitas vezes também, né? Por isso Entendi. que a gente precisa estar mais atento também. Isso é muito importante que você falou, né? Que na verdade a pessoa ela tem que trazer essa realidade do estado vibracional para a vida, né? Não ficar uma coisa enlatada, algo, vamos dizer assim, algo fora do contexto do dia a dia. Ela tem que trazer para a realidade dela, né? Agora, com base nisso, eu queria entender, até saber uma opinião sua, até para a gente perceber como que isso funciona. Quantas vezes você mobiliza suas energias por dia? E isso afeta em que a tua realidade? O que isso proporciona para o Vitor? Eu ativo o estado vibracional, exteriorizo as energias, mexo com as energias diversas vezes ao longo do dia. Então, principalmente quando ativam o que a gente chama de sinaléticas. Então, chega um momento que você começa a perceber assim, o que está acontecendo em termos de energia em você, com repercussões que ocorrem. Então, com isso, você passa a trabalhar mais as energias. Então, por exemplo, sentir uma determinada sensação, cada um vai ter as suas, né? Mas a sinalética, basicamente, é uma sensação que você tem, né? Pode ser uma pressão em alguma parte do corpo, enfim. E aquilo que indica que você está interagindo com algum tipo de energia. Então, para você ficar mais lúcido, interagir melhor, é bom você ativar mais suas energias, você expande mais suas energias, você exterioriza um pouco, vê o que está acontecendo, ver qual é a demanda que está surgindo. O que eu percebo é isso, a gente está o tempo todo com demandas energéticas. O tempo todo. Então você precisa atender essas demandas energéticas. Às vezes as pessoas se concentram só na parte, uma coisa não está funcionando, uma coisa não está dando certo ali intrafísica. Enfim, um projeto, alguma coisa, e a pessoa fica naquilo tentando resolver tudo do ponto de vista intrafísico, de todas as maneiras possíveis, mas na verdade existe uma demanda energética ali por trás para aquilo funcionar. Então, com o estado vibracional, você vai criando uma autoconscientização energética, né? Além, são essas duas principais frentes, a pessoa vai se conscientizando mais de que ela realmente tem essas energias, ela vai começando a sentir mais essas energias, não só na teoria, que existem chakras, que existem canais energéticos, esses fluxos de energia, vai começando a perceber isso na prática, sentindo até esses fluxos e tudo mais. E então, além da autoconscientização energética que o EV traz, ele traz um aumento da sua energia, para você conseguir atender melhor essas demandas energéticas, não só para você nutrir melhor seu corpo com as energias, isso é um básico, mas também para você atender todas essas demandas energéticas das quais depende a sua produtividade como consciência. Seus projetos, etc., tudo aquilo que você quer que dê certo, geralmente tem uma demanda energética por trás disso para ser atendida. À medida que você ganha mais energia e consegue atender melhor, as coisas começam a fluir um pouco melhor na sua vida, começa a dar mais certo, você se torna mais produtivo, você consegue atender mais, consegue realizar mais coisas, vai escrever um livro, alguma coisa, né? É uma coisa que demanda mais, vai demandar mais energia. Se não for atendida as demandas, o livro não sai do papel, você não chega no final. Não que seja só esse o desafio, mas tem também esse desafio por trás. Então, Vitor, vamos dizer o seguinte, você está mostrando que não há, assim, pelo menos que eu percebi, né? Posso estar errado, mas você só veja se é isso mesmo que você está querendo dizer. Você não tem, assim, uma tabelinha de quantos EVs eu vou fazer, quantos eu fiz, 18, 20, 25, 2, 3, mas você está muito, de alguma maneira, utilizando o estado vibracional como uma ferramenta para a vida humana. Então, você, de alguma maneira, está prestando atenção nas coisas que vão aparecendo,
nas relações, no seu dia a dia, vendo a sinalética, interagindo com as coisas e usando a ferramenta na medida que vai tendo essa demanda. Então, meio que você trouxe para a tua vida humana a realidade do estado vibracional. Não é uma coisa que você está fazendo um checklist, cumprindo ali algumas metas assim por metas. Mas você, na verdade, você buscou trazer o EV para a sua vida. É mais ou menos isso que está querendo trazer? Sim. No início é interessante a pessoa botar assim metas, vou praticar tanto, anotar, isso pode ser ajudar no desenvolvimento, ajudar ela a lembrar. Vai chegar uma altura que a sua autoconscientização energética, o parapsiquismo, vão funcionar de tal modo que você não vai conseguir mais deixar de praticar e ativar mais suas energias. Então, por exemplo, qualquer pensamento que você identifique que não é até um pensamento pode ser motivo para você fazer um estado vibracional e querer entender o que está acontecendo mais. Porque como a gente vai se mexendo, vai se envolvendo também com coisas mais intrafísicas, às vezes você fica com a sua sensibilidade um pouco mais reduzida. Então, o que é interessante? A hora que você ativa mais suas energias, vai aparecer mais aquilo que está acontecendo em termos de energia com você. Tem alguma região que está mais travada, tem alguma demanda que você não estava sentindo, tem alguma companhia extrafísica, então você vai percebendo, né? Então, e daí você usa cada vez mais essa ferramenta para atender tudo isso, tanto para perceber quanto para atender. Até que vai chegar um momento que você não fica indissociável, digamos, da sua vida, né? Não vai acontecer. Muito bom. Agora, eu queria aproveitar, Vitor, e ver contigo o seguinte. Então, quais seriam as dicas que você daria para a qualificação desse estado vibracional? Mas você não responda agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o Vitor Bolf vai dar mais essa dica para nós. Fique ligado. Voltamos, pessoal. Estamos aqui na RCI, que é a Rede de Comunicação Iguaçu, e sempre ao seu lado, trabalhando aqui nas ondas do rádio, mas você pode acessar via internet, via Facebook. Esse programa que nós estamos aqui, inclusive, trabalhando, ele fica lá registrado, assim como tudo que a RCI faz. Então, se você quiser acompanhar algum programa antigo, pegar um tema mais específico, olhar a programação da RCI, é só acessar e ter mais informações. Também deixamos esse programa ali registrado no YouTube da Apex. Então lá temos um canal e você pode rever essa entrevista e estudar as outras que foram também pelo canal Apex. Meu nome é André Chataloff, estamos aqui representando a Apex. Nosso programa ele vai sempre acontecer nos sábados das 10 às 11 horas e estamos aqui aproveitando, tirando, né, a casquinha aí do Vitor Bolf. Ele é um escritor sobre esse assunto estado vibracional, fez diversos artigos, né, fez verbetes sobre o assunto e tem um livro publicado justamente com o tema que é estado vibracional, vivência e autoqualificação. Deixamos uma pergunta no ar com o Vitor, que é: quais seriam as dicas que você daria na qualificação desse estado vibracional? E aí, Vitor, quais seriam? Então, para aquela pessoa que nunca vivenciou um estado vibracional e quer vivenciar, está curiosa, eu diria para focar, por exemplo, no livro eu tenho o livro chama Vivência e Autoqualificação, justamente por isso. É para aquela pessoa que nunca vivenciou até aquela pessoa que já vivenciou e quer qualificar. Então tem um subcapítulo que chama, inclusive, o primeiro EV, onde eu dou dicas do que a pessoa precisa otimizar, né, para facilitar essa vivência do primeiro EV. Então, para quem nunca vivenciou, procurar entender o que é a técnica da instalação do EV, procurar fazer diversas vezes, né, essa técnica ao longo aí de uma temporada, digamos, algum período mais longo, né, tentar fazer várias vezes por dia, ver as principais dicas, porque no início o que mais vai fazer diferença é a qualidade da execução da técnica e a sua continuidade. Então, por exemplo, anotar as repercussões, né, por exemplo, sentir repercussão no corpo físico, anota para você ver que está havendo um progresso, para se manter motivado.
até que vai chegar o momento que você vai começar a sentir mais as energias e a vibração do estado vibracional. Como eu falei, cada pessoa vai ter um tempo para isso acontecer. Mas o caminho é muito bom. E para aquela pessoa que já vivencia o estado vibracional, já sentiu essa vibração no corpo todo, eu sugiro que busque aprender como você faz o EV direto. Então, intensifique suas práticas para você chegar nesse gargalo também. Quer dizer, a principal dica que eu tenho é a seguinte: toda vez que você estiver em vibração, sentindo vibrar, a vibração do estado vibracional aí no seu corpo todo, experimenta ver como você faz para intensificar essa vibração. É desse modo que você vai descobrir o seu comando aí do EV direto. Aquele que você vai usar depois, mesmo partindo do zero, sem vibração nenhuma, você vai dar esse comando de intensificação e vai chegar no EV, vai poder manter e aumentar a intensificação dessa vibração. São as duas principais dicas aí que eu poderia dar. Perfeito, muito bom, Vitor. E ainda, né, as pessoas, ao seu ver, que não atilaram, né, não deram conta dos benefícios do estado vibracional, qual que seria a principal reflexão que você traz, inclusive no seu livro, a respeito desse assunto? Ou seja, o que o EV ele vai te trazer de grande benefício, assim, do ponto de vista da vida humana? O que acontece? No último capítulo do livro, ele fala sobre a evoluciologia, ou seja, a evolução da consciência humana. O que acontece? Para a gente evoluir, vocês podem até dar uma analisada, quem nunca viu, na escala evolutiva que a conscienciologia propõe, mas chega um momento ali que, a partir de um certo patamar, por exemplo, que a gente chama de isca inconsciente, a partir desse patamar, sem algum domínio de energia, é muito difícil a pessoa seguir progredindo com certa velocidade, tem? Porque você vai, dentro do processo evolutivo, a gente precisa aprender a dominar cada vez nossas energias mais, para abrir mais o nosso parapsiquismo e também para a gente conseguir atender mais as demandas energéticas. Dentre elas, por exemplo, você assistir consciências extrafísicas que estão desequilibradas. Então, o processo evolutivo ele passa por isso e o estado vibracional acelera o desenvolvimento dessas questões que são muito importantes para você evoluir melhor e mais rápido. Mas, enfim, como eu falei, uma autoconscientização energética, abertura positiva do seu parapsiquismo, aumento da sua energia, né, para que você consiga atender mais as demandas energéticas. E é nessa linha. Então, o EV ele acelera um processo que às vezes a pessoa passaria vidas para desenvolver. Se ela utilizar essa ferramenta, ela consegue, possivelmente, em alguns anos, ter o desenvolvimento que ela levaria vidas, tentando ativar as energias dela, desenvolver essa parte de maneira indireta, por outras vertentes, enfim. Muito bom. Agora, Vitor, então, lembrando, né, para quem quiser ver aí o seu livro, adquirir, que pode receber em qualquer lugar aí do Brasil, é www.shopcons.com.br e lá, com certeza, colocando o seu nome, Victor, com C, Wolff, o estado vibracional, vivência e autoqualificação pode adquirir e receber aí no conforto do lar. Agora, bem, a gente conversou bastante, poderíamos falar muito mais sobre esse assunto, que ele é vasto, mas estamos chegando nesses minutos finais. Vitor, quais seriam as considerações que você traria para nós, ou algum ponto que nós não chegamos a abordar que seria importante? Aproveitando para comentar, eu também trago isso no livro, falar sobre bioenergias. A humanidade falou sobre bioenergias em praticamente todas as civilizações. Cito no livro, no início do livro, mais de 20 civilizações que trataram sobre as energias, usando palavras diferentes, mas essa é uma realidade que existe, né? É uma realidade consciencial, uma realidade da vida humana. E em todas essas civilizações, e esse conhecimento relativo a isso da vida humana, nunca se teve, pelo menos não tem registrado, uma ferramenta que pudesse te dar autonomia para você mesmo dominar essas energias, aprender como ativar e sentir cada vez mais elas. Então, hoje em dia nós temos um livro sobre isso, temos esse conhecimento acessível a todo mundo, temos muitas pessoas tirando benefício desse conhecimento, já desenvolvendo, mostrando que tem resultados, né? Em pouco tempo, as pessoas têm, inclusive é o meu exemplo, né? Então, em pouco tempo é possível essa qualificação, desde que haja determinação, interesse
e o acesso às informações, né? Então, é isso. As pessoas que tiverem interesse aí, têm tudo para se beneficiar também desse processo. Agora é só uma questão de querer. Antes era uma questão que ninguém sabia que existia. Então tá bom. Vitor, muito obrigado. Você sabe que as portas aqui estão abertas para você, porque a gente sabe que esse assunto ele tem muito ainda o que falar, né? Estado vibracional é algo muito amplo. E também você pode vir a falar da sua pesquisa aí, como você é iridologista, né? Isso é bem interessante, vale a pena também de estudar um pouquinho esse assunto que né, é bacaninha. Então agradecemos. E volte aí sempre numa outra oportunidade. Tá bom, muito obrigado aí pelo convite da Apex e voltarei sim. Só a gente combinar. Um abraço a todos. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, agora vamos para a dica, né, de hoje, que temos o que? A Proexis no Mundo. Proexis no Mundo são pessoas que vão trazer as suas vivências, né? O que elas estão fazendo quanto programação existencial para, de alguma maneira, criarmos uma referência do que podemos ou devemos fazer. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, eu sou a Salete e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória na Conscienciologia. Eu conheci a Conscienciologia em 2009, através da minha mãe. Ela já era voluntária da Conscienciologia e me convidou para fazer um curso. E eu fiz esse curso que já foi um divisor de águas na minha vida. Com relação aos temas da Conscienciologia, ali naquele começo, o tema que assim mais me chamou a atenção foi o tema da autopesquisa. Abriu um mundo novo para mim, parece. Quando eu tive aquela aula de autopesquisa naquele curso, eu pensei, puxa, era isso que eu estava procurando. E esse pensamento, o que eu senti ali naquele momento, foi uma satisfação íntima muito grande de ter encontrado isso que eu estava procurando. Isso me fez repensar várias condições, várias situações que eu estava vivendo, né? Eu vivia numa condição que hoje eu identifico como sendo a condição de MELIM, melancolia intrafísica. E ali naquele curso eu já comecei a repensar e já comecei a fazer algumas reciclagens existenciais, já comecei a mudar algumas coisas aí na minha vida. Então eu fiz fui seguindo, né, fazendo mais cursos na Conscienciologia. Em 2010 eu me tornei voluntária da Conscienciologia, né, na mesma instituição em que eu fiz aquele primeiro curso, que minha mãe também é voluntária, o IIPC. E cada passo que eu ia dando na Conscienciologia eram novos marcos para mim, eram novas superações. Uma superação e um marco muito grande que teve foi quando eu me tornei docente da Conscienciologia em 2012. E isso para mim foi uma satisfação íntima muito grande. E até hoje, quando eu estou numa sala de aula, no caso hoje que está sendo virtual, eu sinto a mesma satisfação que eu sentia naquela primeira vez que eu entrei. Talvez não com o mesmo nervosismo, né? Mas a satisfação é a mesma. A sensação boa de estar dando aula, de estar trabalhando com a TARES, de estar fazendo essa assistência tarística, é uma sensação de satisfação íntima muito grande. Então eu fui continuando nesse processo de autopesquisa, né, de me conhecer mais, de fazer as modificações necessárias aí na minha vida, na minha intraconsciencialidade. Mais para frente eu me tornei tenepsista, hoje eu faço tenepes, que também é um grande marco, que também é uma superação, que também foi um divisor de águas na minha vida, né? Optar aí por fazer TENEPS. A TENEPS me ajuda muito nessa autopesquisa, nesse amadurecimento, e eu sou muito grata à minha mãe por ter me apresentado, né, as ideias da Conscienciologia, e a todos os amparadores intrafísicos que nós temos aí na Conscienciologia, claro, lembrando primeiramente do professor Valdo, a gratidão é imensa. E eu só tenho a seguir e amadurecer mais dentro da Conscienciologia, porque o processo de evolução ele não para. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, gostaram do programa? Nós estamos chegando agora na reta final, né? Vamos responder aquela pergunta que deixamos em aberto lá no início, que seria sobre o processo do acerto. A retomada da tarefa
corrige qual erro evolutivo? É simples, o erro evolutivo é o desvio da própria programação existencial. Às vezes a pessoa ela está fazendo alguma coisa bacana, algo sério, algo que ela se comprometeu de realizar, uma tarefa planejada, e aí ela percebe que ela está levando até com o pé nas costas aquela situação, que está tudo muito bem, e aí de repente ela acha que aquilo não dá tanta importância para aquela tarefa. Deixa de lado, prioriza outras coisas, e lá na frente ela percebe que a dar continuidade a certos empreendimentos conscienciais é muito importante, muito significativo. E aí ela retoma aquela tarefa, mas tem aí esse prejuízo, tem esse vácuo que foi criado. Bom, temos que sempre refletir, analisar, planejar e buscar evitar esse tipo de contexto. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Quem quiser acessar os anteriores, é só buscar lá no site da Apex e buscar rádio, né, RCI, o rádio, justamente o programa de rádio da Apex, que é o projeto de vida, e ter acesso ao que a gente já trabalhou e também acessar a nossa RCI. Continue com a programação, lembrando que estamos sempre aí todos os sábados das 10 às 11 horas da manhã. Bom final de semana e até a próxima. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, produção Apex, Associação Internacional de Programação